Essa é possivelmente a história mais maluca, sobrenatural, histórica e bizarra de todos os tempos da Copa do Brasil, sim, desde a sua fundação. Vamos contextualizar. O Porto estava enfrentando o Serra Branca, um jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, lá na Bahia. Ok, 5 minutos de jogo, expulsão. O jogador do Porto foi pro chuveiro mais cedo. Beleza, até aí ok. 32 minutos, 1 a 0 Serra Branca, jogando com um a mais, conseguiu abrir o placar e já estava encaminhando a classificação. Só que as coisas vão ficar ainda mais bizarras. Olha isso daqui, irmão. A bola acabou desviando e eles abriram. Infelizmente, a bola acabou de defender. Infelizmente, a bola acabou de... É isso mesmo que você está vendo. O zagueiro do Porto simplesmente deu uma cabeçada no goleiro do próprio time. Só que o mais bizarro de tudo isso é, porra, velho, se eu cair aqui e der aquela valorizada, o árbitro pode perceber e vai me expulsar, e vai expulsar o companheiro do meu time, tornando ainda mais difícil a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Pois bem, o goleiro, ele supervaloriza o lance, cai, fica lá deitado e os jogadores ali vão falar com ele e tal. Daqui a pouco vai aparecer o médico também, não sei se chegou a sangrar ou não. Isso é muito surreal. O Porto ficou com 2 jogadores a menos em campo e perdendo o jogo. Adivinha quanto é que terminou o jogo? 2 a 1 Porto. O Porto empata o jogo aos 89, aos 44 do segundo tempo e vira o jogo aos 52 minutos do segundo tempo. É muito surreal, gente. É sobrenatural tudo isso daqui. Como é que o time consegue se classificar com esse roteiro? E aí, obviamente, eu acredito que o clima no vestiário agora deve estar bom. O Pix vai cair na conta, o time acabou se classificando, então meio que vai estar tudo certo. Mas, pô, tu terminar o jogo com 2 jogadores a menos e conseguir virar um jogo é quase que impossível. E o Serra Branca com um jogador a mais, eu imagino agora também o clima lá no vestiário do Serra Branca, hein? Meu irmão, a gente tava ganhando de 1 a 0, perdemos um caminhão de gols, com 2 jogadores a mais, e a gente consegue tomar um empate, que já seria vergonhoso aos 44, e a virada aos 52 minutos do segundo tempo, pô. É tudo, e tudo isso é muito sobrenatural, tá, gente? E assim, como o Pix vai cair na conta dos jogadores do Porto, tá tudo certo. Eu acho que agora o clima deve estar mais tranquilo no vestiário, depois dessa cabeçada aí do zagueiro em cima do goleiro. Detalhe que tem vários jogos nessa primeira fase de Copa do Brasil que não tem nem transmissão oficial, sei lá, do Premier, da Globo, do Sport TV, então não tem transmissão, tá? Bom, os clubes é que filmam ali alguns lances do jogo e jogam no Twitter, no Instagram, nas redes sociais. Seguinte, premiações. Nessa primeira fase, todos os times, os eliminados e os classificados, ganharam 400 mil reais. Por participar da primeira fase é bem simples. Esse grupo 1 significa todos os times com os piores ranqueamentos ali na CBF, né? Os times com o pior ranqueamento na classificação de acordo com a CBF e os critérios da CBF de pontuação por cada competição disputada. A segunda fase, a gente vai ter o grupo 1, que são os clubes com melhor ranqueamento, que são os clubes da Série B, vão receber ali 1,38 milhão de reais por participar da segunda fase. Se o Sport, o Ceará, o Fortaleza, a CRB for eliminado, não interessa, o dinheiro já está na conta, 1,38 milhão de reais. Os times do grupo 2, que são os times de Série C, D, sem divisão, os times aí com os piores ranqueamentos da CBF, vão receber cada um 830 mil reais. Isso vale para o Santa Cruz, por exemplo, para o Retrô, para o Maguari, que conseguiu se classificar. E aí é que está o combo, né? O Porto da Bahia recebeu 400 mil por disputar a primeira fase. E agora vai receber mais 830 mil reais por disputar a segunda fase. Isso aí já paga a folha do ano todo, né? Ou quase que isso. Sensacional para o Porto e para o Maguari, que também se classificaram aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Na terceira fase, se o Sport avançar, por exemplo, o Sport vai botar mais 1,53 milhão de reais no bolso, totalizando aí na competição cerca de 2,9 milhões de reais. Se passar para a terceira fase, assim como Ceará e Fortaleza e CRB também. Estou aqui pegando muito os pontos dos times nordestinos que a gente cobre aqui no canal, tá, gente? E aí, vamos lá. Vamos passar aqui para o contexto, né? Confrontos definidos. O Fortaleza vai enfrentar o Maguari lá no Castelão, no dia 24 de fevereiro, ou seja, daqui a 5 dias, na próxima terça-feira, né? O jogo deve ser realizado. Ok, o jogo vai ser às 9h30 da noite.
Contexto, né? Eu acompanhei muito o Maguari porque joga aqui o Campeonato Pernambucano, então esse vídeo vai ter muita validade para a torcida do Fortaleza também acompanhar um pouco do time do Maguari. Gente, o principal craque, entre aspas, do Maguari é o técnico Suede Lima. É um bom treinador que fez uma boa, assim, fez bons trabalhos aqui na categorias de base do esporte. E para mim o time da base do esporte que mais me encantou de todos que eu já vi foi o de 2023. Jogava muita bola, chegou nas quartas de final da Copinha, tinha potencial de chegar na final e ser campeão. Não chegou nas semis porque foi roubado contra a arbitragem, pela arbitragem no jogo contra o Goiás. Paciência. Então assim, é um treinador interessante, de boas ideias ofensivas, gosta de ter a bola no pé, não é um time que se acovarda e que se retranca lá atrás o tempo todo. Lógico, pelo fator mando de campo do Fortaleza, o empate leva para os pênaltis, eu acredito que o Maguari vai ter uma postura mais reativa mesmo, vai ficar um pouco mais lá atrás. Natural do jogo, do confronto em si, mas normalmente não são times que abdicam do jogo. Só que assim, tirando o Suede Lima, assim, como craque do time, o Maguari tem o Ítalo, camisa 8, que foi da base do esporte, um jogador que é muito bem, abre aspas, né, dotado fisicamente, de boa capacidade física, boa capacidade na marcação, boa capacidade de transição. Pro patamar do Maguari ele se destaca ali, é titular absoluto do time e capitão também, e cobrador de pênaltis também. Só que um parênteses, né? O jogador que fez o gol da classificação foi o Júlio César, camisa 10, que ele é que bateu o pênalti. Eu até pensei que quem fosse bater o pênalti seria Ítalo, mas acabou sendo o Júlio César, camisa 10 do time, bateu muito bem, abriu o placar e basicamente encaminhou aí a classificação do Maguari para a segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro gol do Maguari na competição, inclusive. Fiquei feliz. Time de Bonito representando aqui Pernambuco nessa primeira fase da Copa do Brasil e se classificando para a segunda fase. Beleza. Tirando isso, não tem mais nenhum grande destaque assim no Maguari. A sorte do Fortaleza é que vai jogar no Castelão. Se fosse jogar lá em Bonito, existiria um risco bem significativo de eliminação, porque o Maguari consegue se impor muito bem lá em Bonito. No Arthur Tavares, né, que é o campo do Maguari. Como jogar no Castelão, eu acredito que o Fortaleza é bem favorito, diria que 90-10 para avançar, pela disparidade de elenco. Bola jogada do Fortaleza ainda precisa melhorar muito, e o jogo já é daqui a 5 dias, então o prazo é curto para melhorar o futebol. Sim, acho que deve avançar, mas com certas dificuldades. Não é um jogo baba da baba da baba, mas ainda assim é um confronto bem mais acessível do que o Ceará vai pegar o Primavera, por exemplo. O Ceará vai ter um nível de enfrentamento um pouco mais em cima, mais alto, maior no caso. O Sport vai pegar o Desportiva, mas é fora de casa. Tem de certo modo ali a dificuldade do gramado, fator casa. Então assim, o combo do Fortaleza nessa segunda fase da Copa do Brasil, de ter pegado o Maguari no Castelão, não é ruim. Poderia ser pior? Com certeza poderia ser pior. Mas acho que de certo modo a obrigação de avançar ela porra, é chacota. Se for eliminado pro Maguari, irmão, é chacota, não tem muito pra onde correr, tá? Porque fora de casa o Maguari não é um time confiável, não é um time que vai trazer grandes dificuldades não, mas com essa bola apresentada do Fortaleza até o momento, também não traz aquela paz e a segurança absoluta que vai ser um jogo fácil. Mas deve se classificar sim, tá, gente? Bom, tirando isso, eu nem tenho muito que chamar a atenção a destaques negativos do Maguari, não. Até porque é um time que muda muito, né, nos últimos jogos do Campeonato Pernambucano para esse time aqui da Copa do Brasil. Enfim, parabéns ao Maguari, hein? Fiquei feliz aí pela classificação. Bom, o Ceará... No Ceará não tem disso, não. O Ceará vai enfrentar o Primavera, de São Paulo. E aí eu queria linkar aqui para vocês a escalação do Primavera e trazer aqui alguns pontos de informação, né? O Primavera foi com o Davidson no gol, né? Thales Oleques, Afonso, Lígia, Júnior Caissara, que fez gol inclusive, João Vitor, Luiz Fernando, Samuel Andrade, Léo Passos, Renatinho e Lucas Douglas. Pô, aí você olha, cadê Paulinho Baia, ex-Ceará? Cadê o Wellington, que já foi especulado no Ceará, que era o nome que o Ceará estava negociando, estava próximo de fechar com o Ceará? E cadê Gabriel Poveda? Pois bem, esses 3 jogadores sequer apareceram na lista de relacionados, por uma razão óbvia, né? Esses 3 jogadores foram para disputar o Campeonato Paulista, e o Primavera acabou ficando na primeira divisão do Campeonato Paulista. Eles não foram relacionados, nem entraram em campo nesse jogo aí da Copa do Brasil, porque eles entrando em campo, eles já não poderiam jogar por nenhuma outra equipe nessa competição.
Não poderia jogar por um Sport, que já ficou especulado o nome desses jogadores aqui no Sport, mas que não vem, tá? Isso é um papo para próximo vídeo. Não vai jogar pelo Ceará, por exemplo, se ele jogasse na Copa do Brasil aí, não poderia jogar pelo Ceará nas próximas partidas, caso o Ceará avance contra o Primavera, enfim. Então, por isso que esses 3 jogadores, que seriam peças fundamentais para uma classificação contra o Ceará, para uma terceira fase da Copa do Brasil, e até para a segunda fase da Copa do Brasil, né? Mas nem precisou, o Primavera acabou vencendo por 3-0 e se classificou com muita facilidade. Então, por isso que esses 3 jogadores sequer figuraram entre os relacionados. Então, assim, naturalmente isso é um ponto positivo para o Ceará. Porque se 3 jogadores de Série B, de um bom patamar de Série B, inclusive, Gabriel Poveda, Wellington e Paulo Baia, ali vai de G10 para cima, são jogadores nessa faixa de tabela, não vão jogar, naturalmente cai a qualidade do Primavera, aumentando o favoritismo para o Ceará. Então o Ceará pega um time que não vai ser fácil. Olhando o nível técnico, o Primavera é melhor do que o Maguari, é melhor do que o Desportiva. Então, assim, o Ceará pegou o confronto mais difícil, tecnicamente falando. Mesmo o Primavera com esses 3 desfalques. Mas joga no Castelão com o apoio do torcedor, é obrigação avançar também. Ponto. O favoritismo eu colocaria, sei lá, 90-10 pro Fortaleza. Ceará e Primavera eu colocaria 85-15. Sim, o Ceará joga mais bola do que o Fortaleza, porém o nível técnico de enfrentamento que o Ceará vai ter é um pouco maior. Então acho que 85-15 para o Ceará tá de bom tamanho. Se fosse com Poveda, Paulo Baia e Wellington, aí eu já baixaria para uns 80-20, por aí 75-25, tá? Bom, mas sem dúvida o Ceará é favorito e na teoria deve avançar. O Sport pega o Desportiva Ferroviária, fizemos um vídeo completo sobre esse confronto, sobre os valores individuais do Desportiva, vou deixar o link aqui no card. O ponto negativo para o Sport de azar é porque vai jogar fora de casa, num gramado horroroso. A torcida do Desportiva até que chega assim, tá, lota o estádio de certo modo, ou preenche bem o estádio, vai ter torcida do Sport lá, com certeza absoluta. O Sport tem a obrigação de avançar, mesmo sendo num estádio ruim por causa do gramado, mesmo sendo longe da Ilha do Retiro, ainda assim é o Desportiva, tecnicamente muito ruim, fisicamente também muito abaixo de um time de Série B, como é o Sport, como é o Ceará, como é o Fortaleza, por exemplo. Mas tem o Thiago Moura ali, que é uma peça interessante do meio para frente, que se ele tiver num dia muito iluminado, como ele esteve no primeiro jogo da Copa do Brasil, pode fazer uma boa partida e, sei lá, pintar uma zebra e eliminar o Sport. Por percentual, cara, assim, tudo são impressões do pouco que a gente viu do Desportivo e do Primavera, né? Maguari acompanhou um pouco mais. E, de certo modo, do pouco que a gente viu ainda do Sport, do Ceará e do Fortaleza. Porque foram poucos jogos até o momento na temporada. Eu colocaria pro Sport um favoritismo de 85-15. O time do Desportivo Ferroviária é muito ruim. Se fosse na ilha, eu colocaria 90-10 ou 95-5, tá? Sem titubear. Bom, o Porto da Bahia avançou e vai enfrentar o CRB na próxima fase da Copa do Brasil. O time do Porto não é um time bobo não, tá, irmão? Não é um time fácil não, mas no Repelé eu acredito que o CRB deve avançar. Não consigo colocar aqui, metrificar a questão de favoritismo, porque eu não acompanhei muito o CRB nessa temporada. Venceu ontem do CSA por 2-0, inclusive. Mikael brocou. E eu queria dar um destaque aqui para Mikael, tá, gente? Não tem como não destacá-lo. Ó, em tela aqui para vocês, Mikael. Bonito gol de Mikael ontem, viu, velho? Cara, é o que eu falei para vocês. Vamos chamar aqui de engenheiro de obra pronta, né? Tem uma galera que vem aqui aparecendo, comentando atrocidades. E tá tudo certo, beleza, não tem o que eu fazer, não tem o que eu ter controle sobre isso. Mas eu falo sobre Mikael desde outubro/novembro do ano passado. Mikael tá melhor, Mikael vem evoluindo fisicamente, Mikael tecnicamente está bem, vem fazendo gols interessantes. E olha o golaço que ele fez de cabeça. Gol de camisa 9, centroavante raiz. Cara, esse gol é muito difícil, velho. Olha a cabeçada que ele dá, irmão. Ele baixa muito a cabeça para fazer a alavanca com muita força, para imprimir direção e colocar no contrapé do goleiro do CSA e a bola foi na bochecha da rede, pô. Depois ele acabou sendo expulso, mas tanto faz. Meteu o gol e se tivesse aqui no Sport, tenho convicção absoluta em afirmar. Ou seria artilheiro da Série B, ou brigaria pela artilharia. Sem titubear, eu afirmo isso aqui pra vocês, tá? Bom, esse é o panorama geral da Copa do Brasil, tá, gente? Sobre o Santa Cruz vai enfrentar o Souza da Paraíba na segunda fase. O jogo vai acontecer aqui em Pernambuco, provavelmente na Arena Pernambuco, né? Depois de 2, 3 anos, o Santa Cruz está de volta à competição. Agora vai enfrentar o Souza
com essa bola ridícula jogada e com esse elenco patético, é bem capaz de ser eliminado pelo Souza da Paraíba, tá? Se o jogo fosse lá na Paraíba, com certeza já estaria eliminado. Como o jogo é aqui em Pernambuco, tem um cenário do Santa Cruz poder se classificar sim, e mais uma vez, se classificar, vai botar no bolso aí, já vai botar 830 mil, mas pode botar aí mais 950, totalizando quase que 2 milhões de reais, passando da segunda para a terceira fase da Copa do Brasil, tá? Bom, o Retrô, só para trazer aqui rápido para vocês, ó, a artezinha do Souza da Paraíba. Cadê Souza da Paraíba? É o time dos gols bonitos, irmão. Aqui, ó. Souza, o time dos golaços em 2026. O Santinha que abre o olho, viu? Que se cuide, senão vai tomar ferro. Toma pancada de longe, no ângulo, pintura. Vamos para outro golaço aqui. Esse aqui nem é tão golaço assim. Esse primeiro foi mais pintura, tá? Esse segundo aqui foi um bonito gol apenas. Corte para a esquerda, canhotinha, finalização no ângulo já próximo da grande área. Se o jogo fosse aqui, irmão, no estádio lá do Souza, no interior da Paraíba, Santa Cruz ia tomar ferro. Ferro forte. Se o Cruzeiro tomou 2-0, imagina o Santa Cruz. Olha lá, corte 1, corte 2, passe, triangulação, pum, toma. Bola no cantinho. E o Souza mais uma vez brocando. O Retrô vai enfrentar também na segunda fase da Copa do Brasil. Deixa eu até confirmar aqui com vocês. Piriri, parará, piriri. Aqui, ó. O Uberlândia na segunda fase da Copa do Brasil. Mas eu não vou alongar debate não, porque tanto faz como tanto fez também. É o Retrô, né, gente? Assim, o Retrô tá bem mal, viu? Bem mal. Bem abaixo do que já apresentou nas últimas temporadas. Bom, não saber dessa formação. O Uberlândia já venceu a Série B do Brasileirão em 84 e é pentacampeão mineiro do interior. Será que os dias de glórias estão voltando? O Retrô vai enfrentar aqui o Uberlândia, tá? Bom, aquele abraço para todos vocês, tá, rapaziada? Tamo de volta mais tarde em vídeo. Like, inscrição e sininho das notificações também. Valeu, gente.